Salve galera! Nessa aula nós vamos começar a estudar o conceito de acústica, tá? Então, como o nome já está dizendo, acústica, estamos trabalhando o som, tá? O que eu tenho que saber então para começar esse estudo? Primeira coisa, eu tenho que entender que o som é composto de ondas mecânicas, ou seja, que dependem do meio material para se propagar, e ondas consideradas longitudinais. A velocidade média, a temperatura de 20 graus Celsius do som, quando ele se movimenta pelo ar, é cerca de 340 metros por segundo. E uma outra coisa muito interessante, é importante que você saiba que se ele é uma onda mecânica e depende do meio material para se propagar, isso quer dizer que ele vai transferir energia de uma molécula para outra, de uma molécula para outra, de uma molécula para outra. Pensando nessa forma, ele pode se movimentar nos meios sólidos, líquidos e gasosos. O que nós entendemos? Que no meio sólido, as partículas estão mais próximas umas das outras. Logo, essa transferência ocorre de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Líquido, elas estão mais afastadas, logo essa energia demora um pouquinho mais para ser transferida. E o ar, que é a velocidade de 340, é o mais lento de todos, porque o ar é meio gasoso. Logo, as partículas já estão agitadas e estão mais afastadas umas das outras. Pensando dessa maneira, 340 seria, em relação a outros meios, o mais lento. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que a velocidade que eu tenho do som no meio sólido sempre vai ser um valor maior do que a velocidade em meio líquido, que por sua vez vai ser maior do que a velocidade nos meios gasosos, tá? Para você entender um pouco dessa comparação, a velocidade no meio sólido, por exemplo, em um fio de cobre, o som se propaga por um fio de cobre com velocidade por cerca de 3.400 metros por segundo. Na água, a velocidade média é de 1.470 metros por segundo. E no ar, como falei, 340. Então ele acaba se tornando mais lento no ar. Até por isso que nós percebemos claramente, né? Eu não sei se você já viu esse cálculo. Quando está chovendo, o escoteiro usa isso. E você vê um relâmpago. O que nós entendemos? Que o relâmpago é a luz emitida pelo raio. Essa luz, ela chega em você com uma velocidade muito grande, que é a maior velocidade que existe no universo. A velocidade da luz no vácuo. Enquanto isso, o som emitido é o trovão. O trovão ele vem com uma velocidade média de 340 metros por segundo. Quando o escoteiro quer saber se a chuva está perto ou não, ele faz a seguinte conta. Ele pega o famoso ΔS, ΔT e fala o seguinte. Ele vê a luz, praticamente automático a emissão desse raio. E aí ele começa a contar. 1, 2, 3, 4. Aí vamos supor que levou 6 segundos para ele ouvir o som, o trovão. Tá? Quando ele ouviu o trovão, ele conta, peraí, se eu estou viajando por 6 segundos a 340 metros por segundo, então 6 vezes 340, nesse caso aí, fala, a tempestade, a chuva está a cerca de 2 km daqui. É melhor a gente parar agora, armar acampamento, né, porque se a chuva chegar mais próximo, pode ser que a gente não tenha tempo de se organizar. E aí ele começa a armar as barracas, preparar a lenha, para guardar a lenha seca, caso precise de uma fogueira. Então ele se organiza a partir dessa relação, que seria ouvir o trovão, né? Essa parte do som. Legal. Pensando nisso, então, para classificar o som, eu tenho 4 características importantes para que você entenda. A primeira delas é a altura. A segunda, a intensidade. A terceira chama-se timbre. E a quarta, persistência. Tá? Bem, a maior confusão acontece nas duas primeiras, a altura e a intensidade. Bem aqui. Primeira coisa que você tem que entender. Quando a gente fala em altura, eu vou me referir a som alto e som baixo. Tá? O que você tem que entender é que quando eu falo de altura, eu estou falando de frequência. Então, altura remete-se à frequência. Ou, em outras palavras, som alto é o som que tem frequência alta. Som baixo é o som que tem frequência baixa. Nós, seres humanos, conseguimos ouvir frequências que vão oscilar entre o valor de 20 kHz ou 20.000 Hz, né? Podendo assumir o valor de 20.000, nós escutamos 20.000, até valores de 20
Hz, tá? Podendo assumir o 20 Hz também. Então, valores de 20 a 20 mil Hz. Lembrando que quanto mais alto é esse som, mais agudo ele se torna. Quanto mais baixo, quanto menor a frequência, mais grave esse som se torna. Tá? Então, sons graves, frequência baixa. Sons altos, frequência alta. Ah, mas Jabor, eu já ouvi falar de um exame que fala de ultrassom, ultrassonografia. Tem a ver com som? Tem tudo a ver com som, tá? Mas é uma frequência acima de 20 mil, que para nós, seres humanos, nesse caso seria inaudível, nós não escutamos ela, tá? Então, ela não é perceptível para nós, só que ela vai gerar reflexões e refrações dos tecidos, músculos e ossos do nosso corpo. E aí os equipamentos, os softwares vão captar o eco, que vai bater e voltar, né? As intensidades, as absorções, e ele consegue dizer pra gente qual é o tipo do tecido, se tem algum problema, se não tem problema, enfim, todas as características que nós precisamos saber, elas podem ser reveladas dessa forma, tá? Outra coisa interessante, ela também não vai perturbar o bebê, por exemplo. Vou fazer um ultrassom no bebê, ela não vai machucar o ouvidinho do bebê? Não. Por quê? Porque o ouvido dele nem vai reagir. Passou de 20 mil Hz, nós seres humanos nem reagimos, nosso ouvido não percebe, diferente de alguns animais. Os cachorros, por exemplo, eles podem chegar a ter uma sensibilidade de até 50 kHz, 50 mil Hz, e começa em 10. Ah, por isso que dói o ouvido dele? Não. A percepção não tem nada a ver com a dor, tá? A dor vai ter a ver com a intensidade, vou te falar disso. Mas ele consegue perceber sons que nós não percebemos, certo? Agora, essa questão de doer, não doer, tem a ver com a intensidade, tá? Porque muito intenso, ele acaba machucando o ouvido. Vou te falar disso daqui mais um segundinho. Mas, para fechar aqui, eu gostaria que você visse o formato dessa onda quando nós temos o som grave e quando nós temos o som agudo. Dá uma olhadinha aqui comigo. Se eu falasse para você, no mesmo espaço, ó, vou pegar o mesmo intervalo, para você poder comparar. Tá aqui bonitinho. Vou pegar a mesma intensidade, ó, então vou pegar essa linha média e vou um quadrado para cima, um quadrado para baixo. E aqui é a mesma coisa, tá? Vou pegar uma linha média, vou pegar um quadrado para cima, um quadrado para baixo. Para mostrar que eu tenho a mesma amplitude de onda, que não fez diferença. Mas eu quero te mostrar a frequência, as repetições. Quando o som é muito alto, significa que nesse espaço ele vai ter muitas repetições, muitas repetições, muitas repetições. Quando eu falo que o som é baixo, que ele é grave, quer dizer que nesse espaço ele tem poucas repetições. Eu costumo brincar que é aquele momento que alguns, quando escutam uma música, gostam ou não gostam, e aí eles pedem, deixa o som alto, deixa o som baixo. Cuidado, quando você pede deixa o som alto, deixa o som baixo, você não está se referindo ao volume, você está se referindo à frequência. Alto e baixo são características de frequência, altura. Então é como você está ouvindo o Roberto Carlos, esse cara sou eu, esse cara sou eu. E aí você fala, nossa, adoro o Roberto Carlos, deixa o som alto. O que você está dizendo? Você está dizendo, deixa o som mais agudo. Tipo, em vez de você ouvir, esse cara sou eu, ficaria como? Esse cara sou eu. Mais agudo. Não era isso que você queria. Se você gosta, você quer ouvir o som original. Aí você fala, não gosto do Robertão. Deixa esse som baixo. Olha o que você está pedindo. Você está pedindo para tornar esse som mais grave. Então, tipo, esse cara sou eu. Também não é o que você queria. Você queria aumentar ou diminuir o volume do aparelho. E essa relação está vinculada à intensidade. A intensidade, gente, ele tem a ver diretamente com a amplitude da onda. Amplitude da onda. E aí, consequentemente, está vinculado à energia. Então, quando eu falar para você em intensidade, eu estou me referindo a quanta energia essa onda tem. E aí, quanto mais energia, maior a sua amplitude. Pensando dessa forma, eu coloquei aqui um exemplo clássico, onde você tem um alto-falante, que seria uma fonte emissora, nesse caso, da onda. Essa fonte, por sua vez, emite um som, tá? E eu vou percebê-lo. Bem, como é um ponto de origem, ele vai se expandir para todos os lados, e nós sabemos que o som é uma onda tridimensional. Logo, quando ele chega em você,
é como se você fosse atingido por uma superfície esférica, onde a distância da fonte até você representa o raio dessa superfície. Seria essa a ideia. A intensidade, ela nada mais é do que a potência da fonte emissora. Então, quanto mais forte, quanto mais energia essa fonte tem, quanto maior a sua potência, maior a sua intensidade. Só que também está relacionado com a sua área de expansão. Por quê? Pensa comigo, é diferente eu ouvir som com os vidros do meu carro fechados. Então eu ponho lá o som do meu carro, fecho os vidros, nossa, olha que volume bacana, tá intenso, não consigo nem conversar aqui dentro. E aí eu abro as portas do carro, abro tudo e vejo que para fora não tá tão forte assim. Por quê? Porque a área que ele teve que se expandir para ser percebido é muito grande. E talvez aquela fonte não conseguiu suprir. Por isso que, se você perceber em shows de rock, grandes bandas, ele não usa um alto-falante, eles usam paredes com muitos alto-falantes. Por quê? Muitas fontes, muitas origens mantêm mais a intensidade. Essa é a ideia. Tá? Ah, Jabor, mas essa potência está vinculada com aquela que nós estudamos na potência mecânica? Totalmente. Toda potência está vinculada a ela. É muito comum precisar fazer a relação, e aí eu vou colocar aqui para você, só para você lembrar, que potência é a energia pelo tempo. A energia fornecida num certo tempo, a energia retirada num certo tempo, certo? E isso já foi solicitado em provas como a da Unesp, para você substituir intensidade, potência pela área, e aí a potência você tiver que fazer energia pelo tempo, e a pergunta era sobre a energia. Então eu ia expandindo a minha função até chegar onde eu desejava, certo? Lembrando que potência continua sendo o famoso joules por segundo, que é a mesma coisa que watts. Então, mesma coisa que watts, certo? E do outro lado, eu tenho aqui a área, que nesse caso vai ser dado em metro quadrado, tá? Juntando as duas, eu tenho que a intensidade é watts por metro quadrado. Essa é a ideia. Nós, seres humanos, temos uma intensidade mínima que nós conseguimos perceber. Essa intensidade mínima é chamada de limiar de audibilidade. O limiar de audibilidade seria a menor intensidade que nós percebemos, representada por I0, cujo valor é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Essa seria a menor intensidade que nós, quando ainda temos nossa audição intacta, conseguimos perceber. E ao contrário, seria a intensidade da dor, como eu citei. Nós, seres humanos, temos uma intensidade limite que nos causa dor nos tímpanos quando isso acontece. E se persistir, pode causar surdez, pode causar sangramento, enfim, problemas. Tá? A intensidade, conhecida como linear da dor, seria de 1 watt por metro quadrado. Nós usamos muito esse valor em potência de base 10 para calcular algo que eu vou falar na sequência para você, chamado de nível sonoro. É muito comum representar a intensidade de dor como sendo 10 elevado à potência 0 watts por metro quadrado. Usamos isso, como te disse, para efeito de cálculo para funções que não apareceram ainda. Tá? E qual é o formato que essa onda assume? Ó, repare, eu coloquei o mesmo número de repetições. Olha lá, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Só que olha a amplitude. A amplitude, para quem não se lembra, é a distância da linha média até a crista ou a distância da linha média até o vale. Então, quanto mais distante ela está, mais energia essa onda tem. Quando você mexe no volume do rádio, é esse cara que você aumenta ou diminui. Já se eu aumentar, a onda ganha mais energia, correto? Logo, eu vou pagar uma conta de luz mais alta? Top, você entendeu? Tá? Deixar o volume muito tempo elevado significa gastar muita energia. Logo, significa que você vai ter que pagar uma conta de luz mais alta. Então, se eu deixar mais baixinho, mais calmo, eu vou ter uma conta menor? Sim. Comparado a quem teria uma conta elevada, devido a essa intensidade grande, sim, sua conta vai ficar mais reduzida. Tá? E na prática, como é que é? Bem, pensa assim. Eu vou lá e abaixo, deixo o som com pouca energia. Quando o som está com pouca energia, simplesmente eu digo para você que é como eu manter a minha voz
ela está bem mantida. Só que como eu dou pouca energia para ela, automaticamente a amplitude é pequena. Logo, com pouca energia, o som fica bem mantido, você não percebe nada. Porém, se eu elevo, ponho energia nisso, eu estou colocando uma onda mais forte, com mais energia. Muita energia, som forte. Pouca energia, onda fraca. Esse é o conceito, galera. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse começo. Tá? Na sequência, eu vou falar para você de nível sonoro, timbre e persistência. Ainda falando sobre intensidade, nós temos uma outra regra chamada de nível sonoro. Nível sonoro nada mais é do que uma comparação, uma razão entre a intensidade observada e o limiar de audibilidade. Só que como ele vai dar um valor, que nesse caso muito, muito grande, nós utilizamos uma função logarítmica para poder determinar ele. Como é que ficaria então? Seria basicamente o seguinte. A relação diz que nível sonoro, que nesse caso eu vou indicar pela letra N, seguida da letra S. Mas pode ser só o N, pode ser só o S, pode ser a letra beta, não tem uma letra específica, tá? Então, nível sonoro nada mais é do que 10 log de I por I0. Lembrando que 0, nesse caso, é o limiar de audibilidade, então o valor dele é fixo, esse não muda, que é de 10 elevado a menos 12, tá aqui, menos 12, watts por metro quadrado. Agora, o valor do I vai depender muito da relação que você está buscando. Se você quer saber o nível sonoro do limiar da dor, você vai usar o 10 elevado a 0, que seria 1. Mas pode ser outro limiar, um limiar do dia a dia que eu quero testar. Por exemplo, eu falo para você que eu quero saber o nível sonoro da intensidade 10 a terceira, que é uma intensidade, vamos dizer assim, de uma rua que está em obras, que está com muito barulho, no centro de uma cidade. Tá? Esse é um nível médio, né? Mas que pode, se você ficar muito tempo sob esse nível sonoro, pode gerar problemas. Tá? O máximo pode ficar no nível desse 4 horas seguidas, né? Mas que isso não é recomendado. Aí o nível sonoro fica como? O nível sonoro é igual a 10 log de I por I0. Nesse caso, o nível sonoro então vai ser 10 log de... O I vale 10 a terceira. Aqui, 10 elevado à potência 3. Tá? O limiar de audibilidade, 10 a menos 12. Tá bom? Então, 10 elevado a menos 12. Fazendo uma pequena correçãozinha só, nossa, olha isso. Você põe isso aqui na sua cabeça, sua cabeça explode. Tá? 1 é o limite, 10 a 0. Então, 10 a menos 3 é o nível normal, tá, que nós teríamos. Nossa pequena correção. Menos 3. Gente, 10 a terceira é 1000. Se o seu limite da dor era 1, com 10 a terceira, não precisa nem falar o que aconteceria, né? Deus me livre. Credo. Então, vou subir essa potência aqui. Vou ficar então com nível sonoro é igual a 10 log de 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado à potência menos 12 subiu, ficou 10 a 12 positivo. Menos 3 com 12, eu vou ter então nível sonoro é igual a 10 log de 10 elevado a menos 3 com 12, 10 elevado a nona. Nesse caso, pela função logarítmica, eu vou passar esse 9 aqui para frente, multiplicando. Logo eu vou ter que nível sonoro é igual a 9, que multiplica 10 log de, nesse caso a base é 10. Log de 10 na base 10, nesse caso, log de 10 na base 10, nesse caso, vai ser 1. Tá aqui. 9 vezes 10 vai ser 90. Logo, o meu nível sonoro é de 90. Qual a unidade de medida? Bem, quem desenvolveu os estudos sobre nível sonoro foi Graham Bell, o mesmo que criou o sistema do telefone. Então, nesse caso, a unidade utilizada é o decibel, em homenagem a Graham Bell. Tá? Eu tenho então que o nível sonoro, no dia a dia, vai ser de 90 decibéis. Tá aqui bonitinho. Tá? Essa seria a nossa relação do nível sonoro. Top? Outro
outro ponto muito interessante, característica, já foi questão de Enem, que é muito simples, não envolve nem cálculo. É o tal do timbre. O timbre, gente, você tem que entender que ele está relacionado ao formato da onda. Então, quando eu falar para você timbre, eu vou pensar formato. O formato, ele pode sim ter uma relação com a altura, com a intensidade? Pode, eu acho que pode. Porque a intensidade te dá amplitudes maiores ou menores. A altura te dá frequências, né? Maiores ou menores repetições. Tem uma relação sim, tá? Mas ela não é uma relação que vai ser tomada como parte principal. Entendemos que o timbre, ele, por mais que você tenha uma mesma nota, ou seja, uma mesma frequência, tipo nota dó, todos os instrumentos fazendo a mesma nota dó, a percepção auditiva do ouvido é diferente para cada pessoa. E dessa maneira, quando eu penso exatamente nisso, eu coloquei aqui um desenho que, se você reparar, ó, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Duas notas iguais, ou seja, uma corda convencional, estou brincando, e uma corda de guitarra. Você percebe que o timbre, nesse caso, emitido, som emitido por cada uma, é diferente, é diferente. Esse aqui é aquela corda, quando você estica, você dá uma cordona grossa, normal, não diria um instrumento específico. Essa aqui é uma corda de guitarra. Então, o som emitido por elas tem a mesma nota. Se você reparar, eles têm a mesma amplitude, então, mesma intensidade. No entanto, se eu vou num show de rock, eu consigo ouvir a guitarra, o baixo, a bateria. Numa orquestra, eu consigo ouvir o violino, o violoncelo, enfim. Eu consigo distinguir cada instrumento, mesmo eles tocando a mesma intensidade, com a mesma nota. E isso é o que nós chamamos de timbre. O timbre é o formato da onda. E é graças ao formato que nós conseguimos perceber a diferença entre cada instrumento. Top? Galera, na última parte agora, eu vou te mostrar um negócio chamado de persistência acústica. Galera, e para fechar essa primeira parte dos fundamentos de acústica, a última característica que falta é a persistência acústica, também conhecida como persistência auditiva. Então, qual que é a ideia? É muito simples. Quando você pensa em persistência auditiva, você tem que entender que toda vez que você escuta algo, o teu tímpano, seus ossos do ouvido interno, ouvido médio, nervo cocleático, enfim, todos eles vibram. O teu tímpano fica vibrando por 1/10 de segundo, 0,1 segundo. Então, cada vez que eu falo com você, o som entrou, seu tímpano está vibrando. Logo, ele tem essa dificuldade de perceber sons quando eles são falados muito sequencialmente. Perceba, quando você conversa com alguém que fala muito rápido, no primeiro momento é difícil de acompanhar. Por quê? Porque o seu tímpano ele está vibrando e chega a próxima palavra, e a próxima, e a próxima, e a próxima, e não dá tempo dele parar de vibrar. Logo, a vibração da primeira palavra ainda está ocorrendo quando chega a segunda. E chega um momento que você fala, para, não estou entendendo. Aí repete, oi, não entendi. De cada um da sua maneira, né? De maneira mais educada, mais sutil, enfim. Mas você não entende. Então, como é que funciona isso? É bem simples. Cada vez que eu falo com você, entenda que tem toda uma sequência de comando. Eu falo, logo minhas pregas vocais vibram. Ao vibrar, elas comprimem o ar que está entre elas e rarefazem. Comprimem, rarefazem. Comprimem, rarefazem. Essa questão de movimentação faz com que o ar gere regiões de compressão, quando essas moléculas estão bem perto, e regiões de rarefação. E essa camada de ar vai vibrando até chegar na tua orelha. A tua orelha tem esse formato exatamente para poder captar o máximo de sons possíveis. Quando ele capta, ele atravessa essa parte da sua orelha externa e vai até, através do canal auditivo, vai até o tímpano. Chega no tímpano, o tímpano é uma membrana. Essa membrana começa a vibrar. Membrana circular, né? Uma área circular. Ela começa a vibrar. Quando ela começa a vibrar, ela faz com que os ossos do ouvido médio vibrem também. Então, estribo, bigorna, martelo, vibram. Quando eles vibram, eles passam através de um líquido que tem dentro do seu ouvido médio, tá? Essa vibração para o nervo chamado de nervo cocleático. O nervo cocleático é um caracolzinho. Esse caracolzinho, ele vai simplesmente pegar esse pulso, que é uma vibração mecânica, e transformar num pulso elétrico. E vai mandar para o teu cérebro.
O teu cérebro, então, capta esse pulso elétrico e transforma ele em algo que tem algum significado para você. Palavras, por exemplo. E aí você me entende perfeitamente. Então, quando eu falo para você em persistência, é quando eu penso exatamente na questão da vibração ainda estar ocorrendo no seu tímpano quando a próxima palavra chegar. Então, o que eu tenho que entender? Que a persistência auditiva ou persistência acústica, ela tem um tempo de duração, nesse caso, do seu ouvido, um ΔT de 0,1 segundos. É o tempo que ele fica vibrando a cada palavra. Se quando eu falo com você, você receber um som num certo tempo, T1, e outro som, ou seja, uma parte desse som que bateu e refletiu e chegou no seu ouvido num tempo diferente. Quando eu tenho exatamente essa questão dos dois sons chegando, eu tenho ΔT dado pelo tempo maior menos o tempo menor. Nesse caso, o som que vai para o seu ouvido de maneira direta e o que vai de maneira indireta. Quando dizemos que você escuta um eco, dizemos simplesmente que você consegue perceber o som que foi de maneira direta separado do som que foi de maneira indireta até o seu ouvido. Isso acontece quando o som ele leva pelo menos um tempo maior que 0,1 segundos para atingir o seu ouvido. Então eu falo, oi, oi, eu percebo o som de ida e de volta. Como eu te disse, isso acontece quando eu tenho um ΔT, nesse caso, maior do que 0,1 segundos. Aí eu consigo separar perfeitamente essa questão de uma palavra da outra. Quando eu pensar exatamente que o meu tempo de ir e vir leva, em média, o tempo de 0,1 segundos, perceba, 0,1 segundos, o meu ouvido vai parar de vibrar. Quando ele vai parar, chega próximo, chega o mesmo som refletido. Ou seja, o próximo som. Só que ele é o mesmo. Então eu escuto o famoso, aquela continuidade da palavra, que alguns acham que é eco quando entram em salas vazias. Não é eco, é reverberação. A reverberação é simplesmente oi, ei, 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 oi, ei, ei, ei. É muito comum em salas que estão vazias. Então você não escuta a palavra inteira, oi, 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 você escuta só o final, como se a palavra estivesse persistindo, certo? O finalzinho. Isso acontece quando o tempo que o som leva para ir e voltar é de 0,1. Quando ele vai acabar, começa novamente. Vai acabar, começa novamente. E aí eu fico repetindo o i dele. Já vejo o final, porque eu não consegui deixar a palavra acabar. E o reforço? O reforço é quando esse obstáculo está tão perto de você que a diferença de tempo entre o som direto e o som indireto quase não existe. Quase não existe. Nesse caso, o seu ΔT seria um valor menor do que 0,1. E para a gente deixar bem certinho, eu vou colocar muito menor que 0,1. Por que muito menor, Jabor? Porque dependendo do tempo ou a temperatura que você coloque, pode acontecer de aparecer menor ou igual a 0,1. Porque levemente menor, você ainda está com a palavra meio construída. Então ele pode sim reverberar. Quando ele é bem menor que 0,1, o que acontece? O som acabou de chegar no teu ouvido. O oi acabou de chegar. Então ainda estou no o. Chega próximo de novo. O que acontece? Eu tenho a impressão de uma superposição que me leva a ter a impressão do som estar mais elevado do que ele realmente seria. É como se eu conseguisse falar com você num auditório sem usar o microfone. E mesmo assim você teria a percepção do som estar mais elevado. No Coliseu, isso era utilizado pelo imperador. De que forma? Bem, no local onde as pessoas ficavam no Coliseu, atrás delas tinham pequenos vasos de barro. Dessa forma, quando ele falava, uma parte do som vinha de maneira direta. A outra parte entrava no vaso, reverberava e voltava. E como era muito próximo, o vaso é bem atrás da cabeça da pessoa, os dois sons chegavam quase que ao mesmo tempo. E aí, a pessoa ouvia a voz do imperador amplificada. Meu povo de Roma, como se ele estivesse falando no microfone, o que não tinha naquela época, certo? Então isso seria o nosso reforço. Então lembra, eco, quando eu escuto a palavra inteira, e aí quando ela reflete, volta, eu escuto novamente inteira.
tempos maiores que 0,1. Reverberação, quando eu escuto só o finalzinho da palavra repetindo. Oi, oi, aquele finalzinho vibrando, né? Eco de sala. Reforço, quando eu tenho a impressão do som estar mais elevado do que ele realmente está, como se ele fosse intensificado, mesmo estando com uma qualidade normal. Top? Galera, essa aqui foi a nossa última parte direta. Depois eu vou gravar alguns complementos para você, que quer aprofundar um pouco mais, quer entender um pouquinho melhor todo esse sistema. Bom? Então, espero que você tenha conseguido entender. Curte lá o vídeo, segue meu canal. Estou sempre colocando vídeo novo para poder ajudar você na aprovação do tão sonhado curso. Beleza? Então lembre-se sempre que o Hulk esmaga, que você esmaga no vestibular.